Um apelo desesperado de uma mãe que ainda tem esperança. Ela foi mãe a primeira vez com 54 anos. Olá, meus verdinhos, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim contar a história de Lucélia, que foi mãe aos 54 anos pela primeira vez. Me chamo Lucélia, tinha 54 anos quando fui mãe pela primeira vez. Morava no interior de uma cidade grande. Estou casada há mais de 40 anos e sempre morei no mesmo lugar desde que nasci. Quando nova, trabalhava na roça, lavava roupa para fora e às vezes cuidava das crianças da família. Meu sonho era ser mãe. Sempre cuidei dos filhos dos outros como se fosse meu. Ansiava pelo dia que eu me casasse e fosse ter meus próprios filhos. Quando casei, meu marido não aceitava que eu trabalhasse. Eu tinha que cuidar dele e da casa. Mas ele também queria ter muitos filhos. Por isso, começamos a tentar logo no primeiro mês de casado. Mas, por algum motivo, eu não consegui engravidar. Fiz diversas coisas que me diziam servir para engravidar e nada dava certo comigo. Passaram um ano e eu convenci meu marido de ir para a capital, tentar o tratamento. Fizemos um ano de tratamento, gastamos muito dinheiro com isso e nada de conseguir engravidar. Voltamos então para nossa cidade natal, arrasados e sem dinheiro. Alguns anos se passaram e eu não tinha ainda conseguido engravidar. Aquele sentimento de culpa, de incapacidade só aumentava. Meu marido, que era paciente e carinhoso comigo, virou outra pessoa e começou a dizer que queria ter filhos, seja comigo ou com outra, e sempre me culpava por isso. Ele então não demorou muito e arrumou 2 mulheres, 2 amantes, e teve filhos com ela. E ele fazia questão de esfregar na minha cara que o problema era comigo e que eu devia ser seca e várias outras palavras que só faziam me sentir pior como mulher. Mas isso mudou. Logo ele ficou debilitado, ficou mais velho e veio precisar dos meus cuidados. Ele aos poucos foi se dando conta que eu não tinha culpa de não conseguir engravidar e que era algum problema e que infelizmente teria que aceitar. Tudo o que ele me fez esses anos me afetaram muito como mulher, e ele tomou consciência disso. Com isso, nosso casamento melhorou. Ele não me diminuía mais e me tratava com mais respeito. Os anos foram passando, até que um belo dia, uma de suas filhas, que já estavam na adolescência, bateu em nossa porta, desesperada pedindo ajuda. Ao abrir a porta, percebo que ela está com um bebê nos braços. Ele estava dormindo em um sono tranquilo, enquanto ela estava aos prantos. Ela então se direciona ao pai e implora por perdão, e pede para ficar alguns dias lá com seu filho, pois estava sem onde morar e a criança não poderia ficar ao relento. Quando ela se acalmou, ela falou o que tinha acontecido. Disse que a mãe a expulsou de casa, após ela revelar que não sabia quem era o pai da criança. Meu marido ficou em choque também, e por pouco não expulsou ela dali também. Mas eu não poderia deixar aquele pequeno inocente pagar por isso. Então meu marido concordou que ela poderia ficar ali por 5 dias e que depois ela teria que arrumar um lugar para ela e para o bastardo. Assim que ele chamou aquele pequeno menininho. Ao passar dos dias eu fui ajudando ela com os cuidados do bebê. Ela não levava jeito nenhum. Ficava brava quando ele chorava, esquecia de amamentá-lo, de trocar, e por isso eu fui fazendo tudo isso. E por todos esses cuidados, eu fui me apegando àquele menino, que nem nome tinha. Ele era branquinho como a neve, magrinho, com um sorriso que me derretia por inteiro. Na madrugada do 5º dia, acordei com o choro do bebê, como de costume. Levantei, fui até o quarto onde ele estava, com a mãe, para dar a mamadeira. Mas ao chegar lá, só ele estava lá. A mãe dele não estava mais. Então acalmei o bebê, dei a mamadeira e chamei meu marido, para avisar que a filha dele não estava ali, apenas o bebê. Ele ficou muito furioso, que ela havia ido embora e não havia levado a criança. Ele saiu para procurá-la. Ao amanhecer, ele volta dizendo que ela tinha sido vista na rodoviária e que ela pegou um ônibus para outro estado. Só aí, então, percebemos que ela também tinha levado um dinheiro nosso que tínhamos em casa. Sim, ela havia ido embora e deixado o bebê. Meu marido queria abandoná-lo, pois não queria cuidar de uma criança que não sabia nem quem era o pai. Mas eu pedi para ficar com ele e cuidar como se fosse meu. Afinal de contas, eu não era mãe,
e até já tinha perdido as esperanças, pois já estava com 54 anos. Mesmo relutante, algo tocou no coração dele. Talvez, por tantos maus tratos ao longo dos anos, ele me permitiu que eu ficasse com o menino. Meu coração transbordou de alegria. Meu maior sonho havia se tornado realidade. Me dediquei a esse anjinho como se tivesse saído de mim. No dia seguinte, ele foi registrado como nosso filho e coloquei o nome de José. Meu marido não se importava com ele, não se preocupava, não se referia a ele, não tinha nenhum tipo de cuidado. Para ele, José era invisível. Mas José não sentia falta disso. Ele tinha todo o amor que eu guardei por anos para dar ao meu filho. Ele foi crescendo e se desenvolvendo. Um menino muito esperto, alegre e curioso. Estava sempre me rodeando, querendo saber tudo o que estava fazendo. Quando começou a ir para a escola, já mais velho, ele foi notando que só ele tinha os pais mais velhos. E isso começou a surgir muitas dúvidas na cabecinha curiosa dele. Ele chegava em casa e me enchia de perguntas, e eu sempre tentando contornar a situação, por achar ele novo demais, e talvez por medo da reação dele. Quando ele já estava com seus 11 anos, um belo dia resolveu brincar escondido com uma gaita, que era do meu marido. Infelizmente, por ser meio avoado, acabou perdendo a gaita. Quando meu marido percebeu, ficou muito nervoso, e por isso gritou e brigou com ele. E acabou dizendo que era por isso que a mãe dele não aceitou ele. Na hora, José ficou sem entender, mas como ele era bem esperto, entendeu que ele não era nosso filho legítimo. Depois daquele dia, José não era mais o mesmo. Ficava sempre sozinho em um canto. Não conversava mais comigo e aquilo me preocupava. Eu sentia que ele estava se afastando. Sempre tentava conversar sobre o assunto e ele sempre fugia. José foi crescendo e se tornando um adolescente que eu não reconhecia mais. Vivia na rua, não me respeitava, não me obedecia e sempre falava que era porque eu não era a mãe dele. E isso me magoava muito. Quando ele completou 15 anos, decidiu que iria embora, procurar a sua verdadeira mãe. Eu fiquei tão decepcionada, eu era a mãe dele. Mas ele dizia ao contrário, dizia que eu peguei ele da mãe e que eu não era nada para ele. Quando ele disse isso, eu comecei a me sentir estranha, me desequilibrei e caí. Quando acordei, estava sendo atendida e disse que eu tive sorte, que por conta da minha idade eu não poderia ter emoções tão fortes, já estava com quase 70 anos. Mas, mesmo assim, passando mal, eu não parava de pensar em José. Eu queria me acertar com ele, não queria que ficássemos naquele clima. Ao chegar em casa com meu marido, me deparei com algo muito pior. José não estava mais lá. Ele tinha deixado um bilhete. Fui atrás da minha mãe, não me procure. Naquele dia, eu senti a pior sensação da minha vida. Briguei e gritei com meu marido por tudo isso. Culpei ele, por ele ter sido tão rude todos esses anos, por ele ter tratado José como um invisível e não ter sido um verdadeiro pai. Culpei também por ele ter falado tudo aquilo e despejado na cabeça de uma criança tão inocente e sem maturidade. Mas, infelizmente, não tinha mais jeito. Não sabia por onde começar a procurar José. Ele havia ido embora e eu não pude fazer nada. Hoje, já se passaram 5 anos e eu ainda espero o meu José, o meu filho amado, voltar para os meus braços. Se você está vendo esse vídeo, José, volte, sua mãe está sempre aqui para te acolher. Olha que história triste. E aí, meus verdinhos, essa foi a história de hoje. Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o que você achou dessa história. Se você quer que eu conte a sua história, deixa aqui nos comentários a sua história que eu vou ler e vai ter o maior prazer de contar. Aproveita e compartilhe essa história nas suas redes sociais, no grupo no WhatsApp com todos os seus familiares. Lucélia, encontrar de novo seu filho José. Quero pedir para vocês não fecharem o vídeo antes de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.